Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Graça e paz, meus irmãos. Vou pedir para que os irmãos abram comigo no livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Nós leremos o capítulo 10. Dos versículos 6 em diante. Livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Os filhos de Israel partiram de Berote Bene-Jacã e foram para Mosera. Ali morreu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá foram para Jotbatá, terra de ribeiros de água. Por este mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mas uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém, o Senhor me disse: levante-se e ponha-se a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que, sob juramento, prometi dar aos pais de vocês. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de você? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. Eis que os céus são do Senhor, e o Deus de vocês, são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertence a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser temosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama o estrangeiro, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa contra as estrelas do céu. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo é o Senhor, ó Pai. Estamos diante de Ti
Esperamos ouvir a Tua palavra, ó Pai, aprender de Ti, para que nós possamos crescer. Saber aquilo que Te dá prazer, para que assim possamos imitá-lo e ter prazer nas coisas que o Senhor tem prazer. Pai, nos ensina a caminhar no Teu caminho, a olhar para a palavra do Senhor e aprender e amá-la, porque o Senhor nos deu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nesses últimos tempos temos aprendido sobre os prazeres de Deus e sobre como devemos imitar o Senhor e ter prazer nas mesmas coisas que Ele tem prazer. Temos auxílio do reverendo John Piper, que muito nos ensinou através do seu livro, e que nos chama a atenção a algumas passagens. E essa foi uma das passagens. Hoje nós vamos expor esse texto no seguinte tema: Deus tem prazer em sua eleição. Ao olhar o tema desse capítulo, eu realmente fiquei angustiado, falando: o que eu falarei? Como ele vai me provar que Deus tem prazer na eleição? Porque assim, primeiro ele já aponta que Deus tem prazer em tudo que faz. Então eu pensei, não pode seguir esse caminho. E por fim eu pensava acerca daquilo que a gente aprende da eleição, e que aprende que Deus elege-nos de maneira incondicional. Que Ele não viu nada em nós que pudesse ser digna de recebê-lo e de gozar dele. E aí eu me pergunto, como você entra em uma loja, vê um produto que não tem valor nenhum, paga o valor mais caro possível nesse produto e ainda tem prazer nisso? Foi isso que aconteceu conosco. Deus olhou para nós, pessoas sem nenhum valor, e deu por nós um valor inestimável, a vida do seu próprio Filho. Deus eterno, imutável, real, verdadeiro, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E mesmo assim, o seu Pai o entregou em nosso favor, para nós. E Ele tem prazer nisso. Ele tem gozo nisso. Por que Deus tem prazer em nos escolher? Por que Deus tem prazer em nos escolher? E este capítulo vai nos mostrar, talvez, algum dos motivos pelo qual Deus tem prazer em nos escolher. Em primeiro lugar, queridos, Deus tem prazer em nos escolher porque somos a sua herança. Deus tem prazer em nos escolher porque somos a sua herança. É o ensinamento que Moisés quer dar a esta geração. Estamos no livro de Deuteronômio. Moisés está falando com a segunda geração do povo de Israel, aquela que vai entrar na terra prometida. Os seus pais morreram no deserto, os seus pais negaram o Senhor e ficaram lá. E Moisés agora está ensinando os caminhos do Senhor a este povo, contando a história do povo de Israel. E os primeiros versículos que nós lemos falam sobre a tribo de Levi. Veja, os primeiros versículos nos dão alguns detalhes. Em primeiro lugar, todos os filhos de Israel, segundo o versículo 8 e 9, tinham herança. Todos os filhos de Israel tinham herança em suas terras. Os irmãos de Levi receberiam a herança na terra de seu pai, na terra que Deus prometeu a Abraão. Os irmãos de Levi receberiam a sua herança. Mas, quando olhamos para Gênesis, nós lembramos que Levi e Simeão praticaram um massacre e por isso seu pai disse que eles não teriam herança. E aqui o Senhor toma esta maldição, justa maldição, uma maldição inspirada de fato, mas a transforma em uma bênção sem tamanho. Porque
se os irmãos de Levi tinham a sua herança na terra que Deus os daria, a Levi a herança era o próprio Senhor. O próprio Senhor. A tribo de Levi é a tribo de sacerdotes. É a tribo que fazia mediação entre o povo de Israel e o seu Deus. Moisés era da tribo de Levi. Arão, seu irmão, também. Arão, sumo sacerdote. Seu filho Eleazar também. Deus escolheu a tribo de Levi para fazer mediação entre os seus irmãos e o próprio Deus. E a tribo de Levi teria como herança o próprio Senhor. Não é muito diferente, queridos, de nós. Não é muito diferente de nós. Deus deu a nós seus sacerdotes reais. Seus sacerdotes reais. Ele mesmo como herança. Diz as Escrituras que sim, herdaremos com Cristo todas as coisas, mas o principal é a própria presença do Altíssimo. Nós herdamos o próprio Deus. Mas o texto que fala da herança de Levi segue até o versículo 14, onde compreendemos as coisas. Ele está falando para o povo de Israel, exortando aqueles filhos de pais desobedientes a obedecerem a Deus. E o primeiro argumento de Moisés é: o Senhor é dono dos céus, o Senhor é dono de tudo, mas Ele escolheu a vocês e aos seus pais para serem dele. Para que, no versículo 15 aqui, ele fala: mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para o amar. Na língua original é: ele tomou prazer nos pais de vocês e em vocês, seu povo. Isso é muito importante, queridos. Deus criou toda a terra e diz as Escrituras: essa terra o louva, a criação louva, mas Ele deu essa terra aos filhos dos homens, como está nos Salmos. Mais à frente, Moisés vai citar o número dos povos. Ele vai citar o número dos povos, os filhos de Israel, que desceram ao Egito, que foram 70. E em Deuteronômio, capítulo 23, ele vai explicar isso e dizer: eram 70, porque 70 era o número dos povos. E o Senhor dividiu as terras para esses povos, esses 70 povos. E tomou Israel como a sua herança. Ele deu a terra como herança aos outros povos, mas a sua herança era o seu povo. Deus tem prazer na sua eleição, porque foi nela que Ele separou aquilo que Ele receberia como herança da sua própria criação. Foi nela que Ele escreveu os nomes daqueles que gozariam dEle e que dariam louvores eternos a Ele. O nome daqueles que dariam sacrifícios de ação de graças a Ele, que agradeceriam por cada vitória, que chorariam cada lágrima diante dEle. Ele tem prazer em sua eleição, porque foi nela que Ele estabeleceu a sua aliança. E Ele estabeleceu a sua herança. O Senhor tomou nós, o seu povo, como herança. Em segundo lugar, queridos, Ele tem prazer na sua eleição, na eleição que Ele fez, porque é nela que Ele torna claro a sua suficiência. A sua suficiência. Olhem comigo o versículo de número 16 em diante. Veja bem, olha o que ele fala: portanto,
circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o Deus de vocês, é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Queridos, se Deus recebesse seus filhos de outro modo, que não a eleição, que não a escolha livre e graciosa, livre e soberana, ele estaria aceitando da mão de homens algum suborno. Veja, Moisés está categorizando esse Deus, está classificando, está dando motivos claros pelo qual Deus não aceita suborno. Ele está dizendo: esse é o Deus eterno, esse é o Deus grande, este é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Não faz sentido que ele receba de alguém suborno. Essa clara suficiência do Senhor é demonstrada desde o início das Escrituras. Um detalhe magnífico desse capítulo do livro de John Piper é que Piper faz como que a história de toda a redenção para nos mostrar o quanto desde o princípio Deus elegeu o seu povo de maneira incondicional. E como Deus mostra isso ao desafiar quase todas as categorias de valor humana. Em primeiro lugar, Deus escolhe Abraão entre os idólatras. É isto que a Bíblia nos ensina. Entre aqueles que adoravam outros deuses, tais como qualquer outro povo, ele escolheu Abraão. E diz: saia de sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mas à frente, ele escolhe Isaque em detrimento do seu irmão Ismael. E poderíamos dizer, ele o fez porque Isaque era o filho legítimo de Abraão, enquanto Ismael era o filho da escrava. Mas qual é a diferença entre Jacó e Esaú? Irmãos da mesma mãe, que nasceram do mesmo ventre, mas Deus escolheu a Jacó primeiro. Jacó era o mais novo. Deus começa a mostrar como ele desafia o humano naquilo que o humano acha valioso. A primogenitura era extremamente valiosa para os homens no passado. Aqueles que nasciam primeiro era quem herdava as coisas de seu pai. Mas Deus escolhe o mais novo. Mais à frente, Deus vai escolher as tribos, os filhos de Israel, de Jacó, e entre eles estavam os filhos das escravas. Deus rejeitou a Esaú, mas outros filhos das escravas ele acolheu. A eleição do Senhor é incondicional. Não importa aquilo que o humano dá valor. Ele continuou a fazer isso quando escolheu Davi e não seus irmãos. Mesmo Davi sendo o mais novo, o menos prestigiado da família, aquele que quando Samuel foi ter uma reunião com seu pai, nem na reunião estava lá, trabalhando. Deus escolheu a ele e não a seus irmãos. Deus continua a fazer isso quando escolhe Salomão e não os irmãos mais velhos, que todos se desviaram de seus caminhos, do caminho do Senhor. E no Novo Testamento, queridos, como a clara definição do que é isso, Jesus Cristo agradece, louva ao Pai, porque Ele escondeu a graça, essas coisas maravilhosas dos entendidos, mas deu aos humildes, aos pequenos. Deus desafia aquilo que o homem dá valor. Moisés vai ensinar isto ao povo de Israel, quando ele diz ao povo assim: vocês não eram nada,
Quando Deus escolheu vocês, vocês não eram o maior povo. Vocês não eram nada. Nada. O povo de Israel era um povo de escravos, confinados em um reino muito maior. Para o que os homens entendem como valoroso, seria mais lógico o Senhor escolher o Egito e não Israel. O Senhor ia à casa de Faraó e não a Abraão. Mas Deus escolheu um povo que não era nada. E é neste povo Ele demonstrou a sua grandeza. Queridos, tenham prazer na lei do Senhor, tenham prazer na eleição do Senhor, porque o Senhor revela a sua suficiência. Ele não precisava de nós e não temos nenhuma qualidade que nos classifique como pessoas elegíveis ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, o Criador do céu e da terra, o Deus todo-poderoso e temível. Não temos nada que nos classifique como elegíveis por Ele, mas Ele nos elegeu, muitas vezes em detrimento de pessoas que o mundo enxerga como melhores do que nós. Pessoas mais ricas, pessoas mais famosas, pessoas mais habilidosas, pessoas que impactaram o mundo através de seu conhecimento científico e entre outras pessoas, mas mesmo assim, o Senhor te elegeu e não a eles. Ele mostra a sua suficiência. Não aceita suborno de homem, não age com parcialidade. É este o Deus que nos elegeu. A história das Escrituras nos ensinam isso. A própria história do mundo nos ensina isso. Como muitas vezes a igreja tem crescido em subúrbios, em bairros mais pobres, em bairros que necessitam de mais riqueza, em bairros de pessoas menos instruídas, que os homens enxergam como menos valorosas, menos valiosas, mas o Senhor, mesmo assim, tem os seus eleitos nesses lugares, onde ninguém via, onde ninguém encontra valor. Em terceiro lugar, queridos, o Senhor, o nosso Deus, Ele tem prazer em sua eleição, porque é nela que Ele demonstra o seu amor. Queridos, vejam os últimos versículos do texto. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o Senhor, Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos, quando os pais de vocês desceram ao Egito. Eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão numerosa, como as estrelas do céu. Ele demonstra em sua eleição, na sua igreja, no seu povo, amor de muitas maneiras. Em primeiro lugar, Ele demonstra no seu povo amor ao tornar, ao eleger seu povo para serem amorosos. Veja, as Escrituras dizem que nós fomos eleitos pelo Senhor e eleitos para boas obras. Ele não somente nos elegeu para a salvação,
não somente nos elegeu para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados, mas Ele sim nos elegeu para transformarmos a imagem do seu Filho. Então, Moisés começa a definir aqui que Deus ama órfãos e estrangeiros. E depois mostra que, por conta disso, o povo deveria amar estrangeiros. Veja, é uma mimetização clara. O Senhor está dizendo para o povo: me imitem, sejam como eu, amorosos. Na eleição do seu povo, da sua igreja, o Senhor torna essa igreja amorosa como Ele. A igreja deve ser o lugar onde as pessoas podem enxergar o amor de Deus. A igreja deve agir com amor como Deus age com amor, direcionando aqueles que necessitam de amor. Porque um dia fomos nós que necessitamos do amor que Deus nos dá. Mas não somente isso. Por meio da sua eleição, Ele mostra o seu amor ao fazer grandes coisas pelo seu povo eleito. Ele demonstrou amor ao povo de Israel ao salvar, libertar esse povo. E por fazer milagres, maravilhas terríveis no Egito, por amor a este povo. Esta era a grande prova do amor de Deus no Antigo Testamento. O povo de Israel podia, independente do momento de sua história, independente daquilo que eles tinham passado e como estavam passando, olhar para trás e ver: sim, o Senhor nos ama, porque um dia éramos escravos e hoje o Senhor nos libertou. Mas não somente neste momento. Quando o povo chega à terra prometida, ele se desvia do Senhor por muitas vezes, e por muitas vezes eles são castigados com a escravidão, com a servidão, com os povos os atacando, e todas as vezes o Senhor os libertou. Todas as vezes o Senhor mostrou grande e maravilhoso poder a os libertar. Então o povo de Israel, independente do momento, poderia olhar para trás e falar: o Senhor me ama, porque Ele nos libertou daqueles que nos oprimem. Mas hoje, queridos, temos motivos muito maiores para confiarmos no amor de Deus. O apóstolo João, ao escrever sua carta, diz que Deus demonstrou este amor, nos amando primeiro. Ele demonstrou este amor na cruz do Calvário. Ao sacrificar o seu filho, Ele demonstrou, Ele deu a maior prova de amor. Então, independente do momento em que vivermos, independente das situações que passamos, independente dos dias de tristeza que nós vivemos, das perseguições que nos cercam, das dificuldades que nos aguardam, independente de tudo isso, podemos olhar para trás e dizer: Deus me ama, porque Ele deu o seu único filho em meu lugar. Deus me ama porque Ele deu seu único filho em meu lugar. Deus vivia em amor. Ele vivia em amor eternamente no seio da Trindade. Entre Ele, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas Ele quis demonstrar o seu amor na criação por meio da eleição do seu povo. Um povo que Ele amou desde a eternidade. É isso que o profeta Jeremias vai nos dizer, não é? Com amor eterno eu amei vocês, e com bondade eu os atraí. Com amor eterno eu amei vocês, e com bondade eu os atraí. Podemos então, queridos,
termos prazer na eleição do Senhor, amarmos ela, gozarmos dela, porque nós somos a herança do Senhor e Ele a nossa. Podemos, queridos, ter e gozar da eleição do Senhor, porque Ele nos elegeu sem termos nenhuma qualidade, mesmo sendo suficiente, Ele resolveu ter a nós. Podemos, queridos, gozar da eleição do Senhor, porque nela Ele demonstrou amor eterno por nós. Amor eterno. Foi na eternidade que Ele te conheceu. Foi na eternidade que Ele te amou. Foi na eternidade que Ele te elegeu. O tempo só vem para que bondosamente Ele te atraísse até Ele. Deus escolheu-nos no meio de tudo isso. Então eu faço a pergunta de Moisés. E agora, Israel? O que é que o Senhor requer de vocês? Então, Israel, o que é que o Senhor, depois de te eleger, espera de vocês? E depois de demonstrar este amor, depois de se dar como herança, depois de te eleger incondicionalmente, sem esperar nada, o que Ele requer de você? Não é que temam ao Senhor, andem em teus caminhos, amem e sirvam ao Senhor? De todo o coração e de toda a sua alma. Mais à frente, Ele vai dizer: circuncidai o coração de vocês. Queridos, Jesus Cristo diz que quem ama Ele é aquele que obedece aquilo que Ele ensinou. Tenham prazer na eleição de Deus, amando Ele e obedecendo aquilo que Cristo nos ordenou. Obedeçam a Deus, busquem ao Senhor, busquem ao seu Deus, porque tudo isso Ele fez sem que vocês merecessem. Isso é eleição, queridos. Isso é eleição incondicional. Deus nos amou eternamente e bondosamente nos atraiu. Amem ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Vamos orar. Santo, santo, santo é o Senhor, que nos elegeu, que olhou para nós desde a eternidade, viu em nós o pecado que nós cometeríamos, a rebeldia, a maldade, o dolo, o ódio, mas mesmo assim nos escolheu com dano próprio. Decidiu nos amar. Nos escolheu entre todos os povos para sermos teus filhos, teus servos, teu povo, os teus sacerdotes. Nos tomou como a sua herança. Santo Deus, nós te agradecemos por tudo isso, porque não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor fez. Pai, que nós possamos todos os dias nos alegrar firmemente com a tua eleição, sabendo que o Senhor já nos amava desde a eternidade. Te agradecemos e te louvamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com sangue caro e precioso para ti, Deus Pai.
dele que nós oramos. Amém.